Pessoal, então vamos lá. Página 39. Vamos para a nossa exposição, então. Página. Página 39, tá? De sociologia. Página 39, nós vamos falar do Norbert Elias e vamos falar também do Bourdieu hoje. Pelo menos o objetivo é esse, tá? Estou ajustando aqui a tela. Então, o que acontece, pessoal? Nós entramos nesse capítulo agora em discussões da filosofia, da sociologia contemporânea, né? E dentre essas discussões, nós tratamos das questões das minorias, nós falamos na primeira parte do capítulo, e agora, nessa parte, nós vamos tratar de alguns pensadores, tá? De alguns sociólogos contemporâneos que têm contribuições a fazer no campo da compreensão, da nossa compreensão acerca dessa disciplina da sociologia. E assim, nós vamos tratar alguns conceitos desses sociólogos, né? Nós não vamos mergulhar a fundo no pensamento deles, nós não vamos nos deter tanto tempo, mas o objetivo é a gente traçar aqui algumas ideias centrais, alguns conceitos fundamentais desses pensadores para a gente poder avançar no nosso estudo da sociologia. Então, o primeiro pensador que eu quero trazer, e a gente inicia então a aula de hoje com ele, é o pensador Norbert Elias. Então, é um pensador que vai ter um conceito muito legal, assim, que vai já delinear as perspectivas da sociologia contemporânea, que é o conceito de teias de interdependência. Então, o conceito de teias de interdependência de Norbert Elias significa que a sociedade ela é, na verdade, uma grande rede de relações mediadas, né, por várias instituições. Então, todo indivíduo que se situa dentro de uma sociedade, não há possibilidade de ser indivíduo, ser humano, fora de relações com outros indivíduos, fora do âmbito social. E essas relações, elas possuem várias teias, que vão desde a família, da escola, das instituições que perpassam o indivíduo, né? E a grande questão aqui, quando a gente fala de teias de interdependência, em Norbert Elias, é a gente traçar uma nova compreensão justamente dessa relação entre indivíduo e sociedade, tá? Como é que funciona isso? Se a gente for recapitular a sociologia moderna, ou a sociologia clássica, vamos dizer assim, né, que nós vimos desde Durkheim, passando por Max Weber e finalizando em Karl Marx, nós vamos ver que há, em determinados momentos, uma primazia da reflexão, ou uma vez, ou sobre o coletivo, ou sobre o individual. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Emile Durkheim, nós estamos falando de uma perspectiva mais coletivista. Então, o Emile Durkheim tinha uma visão mais generalista. Ele tinha uma visão da primazia do coletivo sobre o indivíduo. Então, para o Emile Durkheim, a reflexão estava muito indicada na questão de que o indivíduo ele é resultado do corpo social do qual ele pertence. Então, o que vai determinar o estudo sociológico em Emile Durkheim é a coletividade, é o todo, e não tanto as particularidades dos indivíduos. Quando a gente vai para Max Weber, a ênfase está no indivíduo. Então, para o Max Weber, o que compõe a sociedade, não existe a sociedade. O que existe são indivíduos, e esses indivíduos, a partir do momento que eles estabelecem relações sociais, é que a sociedade vai se constituindo enquanto soma
dessas relações sociais, que são totalmente particulares. Cada sociedade é uma sociedade, por isso que a sociologia dele é compreensiva, porque ele vai procurar compreender como que cada sociedade opera através das suas relações sociais, né? Então, perceba, Durkheim dá uma ênfase no coletivo, Max Weber dá uma ênfase no individual, o Karl Marx volta a enfatizar o coletivo, e aí quando você chega nas sociologias contemporâneas, e Norbert Elias é um exemplo disso, a gente vai ver que esse dualismo acaba se desfazendo. Então, quando o Norbert Elias vai tratar a sociedade, ele vai dizer assim, não é que a gente não pode puxar a corda nem para um lado nem para o outro. Então, a sociologia não deve estudar nem o coletivo apartado do individual, ou seja, dando ênfase para o coletivo sobre o individual, e nem a ênfase no individual sobre o coletivo. Por quê? Porque é uma relação total de interdependência entre particular e coletivo. Então veja que é uma visão um pouquinho mais apurada. Ele vai dizer que de um lado, a sociedade ela é composta justamente pelas teias de indivíduos que as relações de indivíduos, vamos dizer assim, que se estabelecem naquela sociedade, mas por outro lado também o indivíduo ele é formado sim pelas configurações que o coletivo impõe, as condições que o coletivo impõe para que aquele indivíduo se desenvolva enquanto tal. Então, é uma relação de simbiose, de interdependência, de conexão, de inter-relação entre indivíduo e particular. E aí, o Norbert Elias vai enfatizar bastante, vai buscar bastante entender esses processos, tá bom? Tanto que a obra do Norbert Elias é chamada justamente o processo civilizador. Bom, agora na página 40, a gente vai tratar, ou talvez começar a tratar, né? Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da fala, mas nós vamos tratar a partir de agora de um outro pensador da sociologia contemporânea, que é o Pierre Bourdieu. Então, o Pierre Bourdieu, pessoal, ele é um sociólogo contemporâneo muito relevante, ele traz contribuições na reflexão né, vamos dizer assim, de ferramentas de compreensão, ferramentas metodológicas, de conceitos, para a gente poder identificar essas relações pessoais que compõem, interpessoais que compõem a sociedade. E aí, uma das contribuições importantes do Bourdieu é a ampliação que ele traz no conceito de capital. Então, vamos, mais uma vez, retornar à sociologia clássica. Quando nós tratamos de Karl Marx, nós vimos como Karl Marx dá ênfase a essa noção de capital para poder identificar as relações. Né? Inclusive, Karl Marx tem uma obra que se chama O Capital. Então, ele vai tratar exatamente deste valor que é gerado na sociedade, que promove as desigualdades, as injustiças, né, que promove as competições entre pessoas pertencentes do mesmo grupo social, as divisões entre classes sociais, tudo isso ligado à visão de capital em Karl Marx. Só que, para Bourdieu, o Karl Marx ele limitou-se ao conceito de capital apenas à sua dimensão econômica. Então, o capital para o Karl Marx era o recurso financeiro, o dinheiro que as pessoas tinham, ou os detentores dos meios de produção detinham, enquanto capital de recurso financeiro. O Bourdieu, por sua vez, ele vai ampliar e vai dizer, não existe só capital na perspectiva financeira, existem outros tipos de capital que se interrelacionam e que também são importantes e que também vão gerar problemas, desigualdades, conflitos em vários campos da vida social. E
E aí, então, nós vamos aqui para a segunda coluna da página 40, e aí nós vamos identificar o nome desses capitais e as suas características. Então, nós temos, além do capital econômico, nós temos o capital cultural, o capital simbólico e o capital social. O capital econômico, vocês já sabem, é a condição financeira, é a quantidade de riqueza financeira que alguém pode ter. O capital cultural, por sua vez, é a riqueza, vamos dizer assim, de saberes, de conhecimento, de cultura que um certo indivíduo tem. Então, às vezes, a pessoa pode ser pobre financeiramente, mas ela detém um outro tipo de capital e que, em um determinado campo, ele vai ter valor. Por exemplo, no caso do campo da cultura, os saberes, né? Então, uma pessoa que detém um grande conhecimento numa determinada área, né? Uma pessoa que está estudando bastante, está obtendo bastante cultura, né? Eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, né? Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da concurso público, por exemplo. Então, você vê os concursos públicos, pessoas que buscam ter capital cultural, buscam ter conhecimento numa determinada área para fazer bem uma prova, passar um processo seletivo, alcançar um grande cargo público e, por meio deste capital cultural, alcançar capital econômico. Então, veja que há uma ampliação nesse conceito de capital. Né? Então, e neste jogo do capital cultural existe também um elemento de competição, existe também um elemento de injustiça que nós podemos delinear. Né? Algumas pessoas têm acesso à informação mais do que outras. Né? Algumas pessoas podem ter acesso a determinado tipo de cursinho preparatório. Vamos dar um exemplo, ainda tratando dessa questão dos concursos públicos, né, que é um exemplo que eu trouxe. E outras pessoas não terem este acesso ao conhecimento. E aí você vai dizer, vai haver uma desigualdade quando ambos forem participar do processo seletivo para um determinado cargo público, uma que teve a condição de fazer um curso preparatório e a outra que não teve, possivelmente sim, né? Então veja que há também nesses campos de capitais e desigualdades e competições. Então, eu já falei do capital cultural, agora eu quero tratar do capital social. O capital social é os vínculos, a qualidade de vínculos que as pessoas têm, os contatos, né? A possibilidade de indicação, os acessos, né, que as pessoas têm por meio dos conhecimentos interrelacionais. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu vendi o meu apartamento, estou me mudando e, ao realizar a escritura, eu precisei de ir no cartório. E quando eu cheguei lá no cartório, em plena essa crise aí da pandemia, o cartório estava lotado, a fila estava gigante lá fora. Só que o despachante, que já atua nessa área há muitos anos e conhece o cartório há muitos anos, ele já tem um capital social naquele cartório. Então ele só falou assim, olha, diga que você está que é cliente do corretor, do despachante, aliás, do despachante fulano, e quando você disser que você é cliente do despachante fulano, eles vão deixar que você seja atendido numa cabine especial, porque eu tenho já muita atuação naquele cartório. Então, quando eu cheguei lá, eu e minha esposa, nós demos o nome desse despachante, a gente entrou direto, a gente não precisou de passar pela fila, nós entramos direto e tivemos o nosso problema resolvido de uma forma muito mais rápida. Nós usamos dinheiro para isso? Não. Nós usamos o nosso conhecimento para isso? Não. Nós usamos o capital social que nós tínhamos. Nós conhecíamos uma pessoa, ou nós estávamos
sendo representados por uma pessoa que tinha uma relação de muitos anos, de trabalho, né, de muitos anos com aquele cartório, que aquilo me gerou um bem, me gerou um acesso, tá ok? Por exemplo, uma pessoa que conhece muitos amigos, uma pessoa que tem muitos amigos, ele vai ter um valor muito grande. É uma pessoa que gosta de sair, que gosta de comer fora, que gosta de passear. Uma pessoa que tem muitos amigos, olha, no final de semana ele está na casa de um, no final de semana ele está na casa de outro. Então, isso gera um valor para ele, entende, pessoal? Para além do recurso financeiro. Então, é isso que o Bourdieu está querendo trazer, está querendo ampliar essa compreensão de capital. Então, além do capital cultural e do capital social, existe um outro capital muito importante na discussão do Bourdieu, que é o capital simbólico. O capital simbólico é o nível de prestígio que uma pessoa consegue obter perante um grupo de pessoas. Então, a autoridade que aquela pessoa tem, o renome, o conhecimento. Nós vivemos hoje numa cultura que é muito fácil a gente identificar isso que o Bourdieu está dizendo aqui, está chamando de capital simbólico. Você vai nas redes sociais, por exemplo, você vai no YouTube, vamos pegar o exemplo do YouTube. Pessoas que fazem vídeos de tutorial, vídeos de culinária, vídeos de palestras motivacionais. E aí você pergunta, qual que é a intenção dessas pessoas? A gente sabe que, muitas vezes, o YouTube não vai pagar bem pelo número de visualizações. A grande intenção de muitas pessoas que atuam no marketing digital, por exemplo, é que você tenha reconhecimento de um determinado público para que você tenha legitimidade para vender um produto ou serviço. Então, deixa eu exemplificar melhor. Uma pessoa que oferece palestras motivacionais no YouTube. Então, você vai lá na página dele do YouTube, tem várias palestras, tem várias coisas, e aí você assiste aquilo, você gosta, você compartilha com um amigo, daqui a pouco aquela pessoa fez um nome, ficou famosa. Gerou um capital simbólico muito grande. E aí, quando, por exemplo, surgiu uma palestra numa determinada empresa, ou uma abertura para uma possibilidade de palestra, quem que eles vão lembrar para convidar para ser o palestrante? Possivelmente essa pessoa que tem um capital simbólico que foi gerado no YouTube, que ficou famosa pelo YouTube, né? A gente vê isso muito no nosso meio com pregadores, né? Pregadores evangélicos. O cara viraliza aí um sermão, alguma coisa, né? E daqui a pouco a agenda de pregações dele está cheia, ele viaja o país inteiro pregando, né, e sendo remunerado por essas viagens, né? Mas ele fez um trabalho de divulgação das suas ideias no YouTube. Então, isso é um capital simbólico. Percebe, pessoal? E aqui a gente já pode identificar a inter-relação entre todos esses capitais. Muitas vezes um capital simbólico vai gerar um capital econômico, como o exemplo que eu trouxe para vocês, né? Ou um capital cultural vai gerar um capital social. Uma pessoa que é muito inteligente vai criar uma rede de amigos, uma pessoa que tem uma habilidade, um bom jogador de futebol, ele vai criar um grupo de pessoas que vão se relacionar com ele, um bom músico isso é famoso, né? Aquele jovenzinho do violão lá da faculdade, do colégio, que toca um violãozinho, daqui a pouco, pelo capital cultural que ele tem de saber tocar o violão, daqui a pouco ele pode atrair vários amigos em volta dele para ouvir as músicas e tal. Então, a gente vai encerrar a discussão dessa aula tratando essa inter-relação, essa interdependência entre os tipos de capital que o Bourdieu vai definir, tá bom? E como que isso acaba se tornando uma troca, uma inter-relação, como que às vezes um capital gera o outro, mas são capitais diferentes, são riquezas diferentes
que as pessoas têm. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? O Dionísio pedindo para explicar o capital cultural. Então, o capital cultural, o Dionísio, é um conhecimento que você tem, um saber que você desenvolve e que te enriquece por isso. Não necessariamente riqueza financeira. Isso pode trazer riqueza financeira, como o exemplo do concurso público que eu trouxe? Pode, mas talvez não, né? Mas você detém um valor que não é só financeiro, é um valor de saber, de conhecimento, que vai te levar a outro exercício de poder, vamos dizer assim. Então, o Dionísio deu um ok aqui no chat, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão? Pronto, tranquilo. Tudo tranquilo, pessoal? O Jonas deu ok aqui. Se tiver ok para todo mundo, a gente encerra então a aula. O Iter já deu ok, o Bruno também. O Dionísio, ok. Cadê a Priscila? Cadê a Sharon? Isso. Então tá ótimo, pessoal. Um abração para vocês. Um excelente final de semana e a gente se vê semana que vem. Valeu. Um abração.